2 Coríntios 5,17, Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios. Ele escreve aos crentes de Corinto. Corinto era uma igreja conturbada, eram os crentes todos perturbados, ali só havia perturbação naquela igreja. Paulo fundou a igreja e saiu, foi embora, e deixou a igreja lá. Então ele começa a discipular a igreja por cartas. E a igreja de Corinto, quando se reunia para uma festa, por exemplo a Santa Ceia, era uma farra, todo mundo enchia a cara, bebia álcool, se embriagavam, era uma confusão. Sempre que você lê as cartas de Corinto, você vai ler uma igreja confusa, são cartas a uma igreja complicada, uma igreja tumultuada. Então Paulo sempre está dando nas cartas, na primeira e na segunda carta, está dando orientações para crentes, para a igreja, para aqueles que já serviam a Jesus. Então dizia, a igreja estava muita confusão, havia se você for estudar, você vai ver que era um negócio muito confuso, era uma coisa totalmente fora dos padrões daquilo que Jesus tinha ensinado. E ele, preocupado, agora escreve a sua segunda carta, já agora mais amenizada, já melhor, já colhendo os frutos da primeira carta. E eu vou ler um trecho pequeno que ele fala assim, ó. Assim, 2 Coríntios 5,17, assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Eu creio que esse é um versículo apropriado para essa época. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a nossa experiência, né? Quando nós recebemos a Jesus no nosso coração, eu gosto de usar esse termo, receber. A gente costuma falar na igreja, quem quer aceitar. Aceitar é um tipo vago. E você aceita um partido político, você aceita torcer por um time de futebol, você aceita uma ideologia. Mas quando você recebe, né, há uma mudança de comportamento, há um avivamento. Então, todos nós que recebemos Jesus, nós mudamos. Alguns deixam vícios, outros vícios de bebida, outros vícios de drogas. Há uma transformação na nossa vida quando Jesus entra no nosso coração. Nas velhas práticas. Os anos passavam, mudava ano, saía ano, e os crentes de Coríntios estavam nas velhas práticas. Então Paulo agora exorta da seguinte forma, como eu li. Se vocês estão em Cristo, vocês têm que viver em novidade de vida, tem que ser algo novo. Vocês não podem viver com as velhas práticas, no seu passado, nos seus vícios, nas suas manias, nos seus problemas. Porque se alguém está em Cristo, velha criatura é. Não, o Luiz está prestando atenção. Nova criatura é. Então, em Cristo, na nossa vida, nós somos renovados, somos restaurados pelo fato de Jesus penetrar na nossa vida. Então vejam bem, o que acontece nessa data, nesse tempo? Chegamos à época de um novo ano, nova época. Então vamos deixar uma carga para trás, vamos deixar o nosso passado. Vamos começar um novo trecho da estrada da vida. Agora vai ser uma curva, eu vejo 2016 assim, ó, é uma curva. Vamos fazer uma curva e vai ter uma reta. É o ano de 2016. De 2015 fica para trás. Quando 2015 fica para trás, as coisas velhas nós temos que deixar. Procurar nesse ano viver realmente a vida em Cristo, viver algo novo. Como Paulo nos ensinou, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então nós vamos deixar agora, nessa curva, deixar nossas fraquezas, nossos problemas, nossas decepções, nossas ofensas, nossas tristezas, tudo aquilo que sofremos de negativo, seja esquecido, porque muitas das vezes nós costumamos viver no passado. A igreja de Corinto estava vivendo no passado. E passado não se resolve mais. Passado você não consegue resolver, porque já passou. Por isso Paulo nos exorta, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então o que eu quero dizer nessa mensagem rápida aqui de ano novo? A gente tomar novas atitudes, novo comportamento, nova relação em Cristo. Em Cristo. Porque nenhuma pregação tem valor se ela não tiver Cristo. Nenhuma pregação ela tem valor se não tiver prego.
Prego significa cruz, significa vitória. Então a gente tem que estar sempre, gente, na cruz de Cristo. É lá que está a nossa vitória. É lá que está a nossa novidade de vida. Então a gente não pode viver de religião, nem de passado triste, nem de dificuldade de sofrer, mas olhar para Jesus, como a Bíblia nos ensina. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque se a gente olhar para nós mesmos, a gente não acha força. Se vocês olharem para mim e verem alguma virtude, não, eu tenho um monte de defeito, um monte de problema. Se eu olhar para o Luiz, se eu olhar para a Deise, se eu olhar para o Ricardo, eu vou ver defeito. Então a Bíblia nos ensina a olhar para Jesus. Então o meu conselho nessa data que se inicia agora, 2016, é que a gente tenha novidade de vida em Cristo. Cristo é o nosso sucesso. O nosso sucesso não vai ser dinheiro na conta, não vai ser grande negócio, não vai ser nada disso. O nosso sucesso será a nossa relação com Cristo. A relação com Jesus não é relação de uma igreja, não é relação de escola dominical. A relação com Cristo é uma relação íntima, é uma relação pessoal. Não é uma relação de religião. O que significa religião? Religião vem do latim religare, significa religar o homem a Deus. Então, quando a gente pratica a religião, nós estamos buscando nos religar ao Senhor, religar a Ele. Não, a religião não pode ser para nós um apontar de dedos, um julgamento, um dizer ele não cultua como eu, ele não vai à igreja como eu vou, ele não chega na hora como eu chego. Religião não é isso. Religião é você na intimidade com o seu Deus e se religar a Ele. Não é uma coisa horizontal, é uma relação vertical. É você e Deus. Então, nesse período de 2016, nosso conselho, nossa orientação é que a gente tenha essa relação, que a gente aprenda a se relacionar com Ele. Não com exemplos das pessoas, porque as pessoas nos decepcionam. A vida só vai nos trazer decepção, mas quando a gente olha para Jesus, a nossa fé é renovada, a nossa alegria é restaurada, pelo fato da gente olhar para Jesus. Então, gente, eu não posso deixar essa noite que vocês na caminhada de 2016, caminhem com Cristo. Não olhe para pastor, não olhe para parente, não olhe para crente. Olhe para Ele, porque quem morreu na cruz por nós foi Ele. Nosso sucesso é a nossa relação com Ele. Sucesso não é grana, sucesso não é carro zero, sucesso não é mansão nova. Sucesso é relação com Cristo, porque é uma relação eterna. É algo que você leva para toda a eternidade. Você leva até pós-vida. Então daí a importância de você ter essa intimidade, essa relação com Jesus, que é um camarada estritamente amoroso, com paixão. Eu costumo dizer que só vai para o inferno bobo. O cara tem que ser muito mané, né, cara? Vai ir para o inferno diante de um Deus tão misericordioso e tão bondoso como é o nosso Deus. Então, que nos olha para lá de cima e fala assim: já está lá Roberto vacilando de novo. Vai lá. Puta, Roberto, não olha ele lá. Isso não é homem ainda, não penaliza ele não. Então, Deus é assim, extremamente amoroso. E Ele nos ensina isso, a relação que a gente tem que ter. Vai ter meia-noite, Roberto? Não, olha ainda. A relação que a gente tem que ter com o Senhor é essa, é a relação pessoal com Jesus. Esse é o teu sucesso. Quando você tem esse equilíbrio com Ele, essa relação, essa intimidade, a sua vida é equilibrada, a sua vida é restaurada. Então a gente tem que ter cuidado com isso nesse ano de Sicília, para a gente aprender a lidar com as diferenças. Porque quando a gente deixa de sobrepor a diferença, o amor sai, Cristo deixa de agir. Porque a gente passa a lidar com diferenças. Então, diferenças, elas têm que ser sufocadas. Porque eu sou diferente do Ricardo, sou diferente dele, sou diferente do Roberto, sou diferente do seu Luiz, sou diferente da dele. Então, nós somos todos diferentes. Então, qual é o nosso? Como é que a gente vai resolver essa questão das diferenças? Nós vamos resolver a questão da diferença com o amor dele. O amor que nos une, que está aqui nesse momento, ele tem que ser maior do que as diferenças que nos separam. Se nós pudéssemos aqui aflorar as diferenças, nós não vamos ter essa reunião, né? Porque nós somos muito diferentes. Aqui tem velho, aqui tem idoso, aqui tem novo, aqui tem criança, aqui tem mulher, aqui tem homem. Somos todos diferentes. Mas o amor que Ele está nos unindo agora, ele é muito maior do que essa diferença. Correto?
Então, gente, nesse ano, percebam isso. Caminhe com Cristo, caminhe com Ele. No seu dia a dia, no seu negócio, no seu conversar, no seu andar. Relação repleto de bênçãos e de sucesso. Não vivendo esse evangelho que estão pregando na televisão, nas mídias, nas redes sociais, mas o evangelho de Jesus. Porque você não via Jesus conversando com religiosos. Você não via Jesus andando com líderes de religião. Você via Jesus andando com os caras atrás da sociedade. Você via Jesus andando com bandido. Jesus só andava com tralha, com coisa ruim. Jesus era assim. Então Jesus não gosta muito desse negócio de santinho de religioso. Quanto mais ruim, mais ele ama, mais ele gosta, mais ele quer. Então, gente, a nossa relação com ele é muito importante. Quando você caminha com ele, vai ser um ano de 2016 de vitória. Vai ser um ano tremendo. Eu creio assim. Amém?